Jorge Amâncio e você. Gente, o momento chegou. É hora da onça beber água, do sentar poa, de tudo que puder acontecer de bom, é hora. Porque as mentiras, as safadezas, as poucas vergonhas, as covardias, tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Eu quero falar com vocês em relação aos últimos acontecimentos. Eles pegam redes sociais de parlamentares e tiram e fica por isso mesmo. Eles pegam, meu Deus do céu, tudo que eles puderem tirar para que não haja uma comunicação, porque eles sabem que a comunicação é a base de tudo, e principalmente das pessoas que têm alguma influência, não eu. Nós somos um canalzinho de um velhinho que desabafa. Em falar nisso, vocês não estão dando um likezinho, não estão se inscrevendo. Mesmo as pessoas que gostam das coisas que eu digo, não estão se inscrevendo, não estão prestando atenção nisso. Vamos aumentar o poder desse canal. Vamos mandar ele para frente, vamos ver se outras pessoas também dão a sua opinião. Porque o que está acontecendo, gente, ou é o comunismo, ou é o país que nós queremos. Com luta, com batalha, com suor no rosto, mas com dignidade. Nós não queremos viver de mão estendida para ninguém. Nós não queremos nada disso. Nós queremos o nosso país. Com seus erros, com seus acertos, é o nosso país. O nosso jeito de viver. Nós não queremos nenhuma ideologia de fora implantada aqui. Nós não queremos outro sistema que não seja o democracia. O que nós queremos é essa Constituição, parece uma coxa de retalho, mas é a que nós temos. Tem que ser respeitada. Não é o que está acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, não é o que está acontecendo. Esses homens que estão lá no Supremo Tribunal Federal, que estão lá no Tribunal Superior Eleitoral, estão fazendo o que querem com o país. Há quantos anos, nesses 3 anos, quase 4 anos, que o presidente quer fazer alguma coisa e quando faz alguma coisa é tolhido de alguma maneira, é impedido de alguma maneira, é rechaçado de alguma maneira. Porque os partidos que não tiveram voto, que não têm votos, esses partidos estão usando o Supremo Tribunal Federal como válvula de escape. Como eles não têm voto, eles levam para lá, e lá, como é contra o governo descaradamente, à luz do dia, todo mundo está vendo. Não é agora, pré-eleição, eleição não. Nesses 4 anos o que está acontecendo é isso. Nós estamos vendo isso assim. Até gente como eu que enxerga muito pouquinho está vendo. Então agora, um grupo de alguns milhares, eu diria milhões de pessoas pelo Brasil afora, tomaram atitude, já estão há 20, 30, 40 dias na porta das unidades militares, pedindo o quê? Liberdade. Pedindo o quê? Democracia. Pedindo o quê? Que seja respeitada a Constituição. Se as pessoas que ganham e ganham bem, que comem muita lagosta, enchem o rabo do nosso dinheiro para comer as lagostas, tomar os vinhos importados, essas pessoas que são pagas, bem pagas, para tomar conta do que rege a Constituição e não estão cumprindo isso, essas pessoas são fora da lei. Como fora da lei, essas pessoas têm que ir para a cadeia. E no caso deles, a cadeia tem que ser mais justa. Tem que ser uma cadeia mais pesada. Porque uma canetada de um homem desse é mais perigoso do que o fuzil do bandido aqui no morro. O fuzil do bandido ainda tem um certo limite de alcance. Mas a caneta de um homem desse pega do Aipoque ao Chuí.
arrebenta com um país continental, ele arrebenta com uma canetada, suprimindo os direitos das pessoas, de maneira covarde, de maneira arbitrária. Tem que fazer o que eles querem, o que eles acham que é justo. E nós temos um Senado que o presidente do Senado é uma bucha, é um Zé Bobão, só tem tamanho só. Já decretou que está tudo certo nas eleições. Quem é ele? Um acovardado. Um homem que está pensando no seu próprio quinhão. Já está pensando em ser reeleito presidente do Senado. Pelo amor de Deus. Um homem como esse não tem condição nenhuma. Arthur Lira, a mesma coisa. Presidente da Câmara. Ele viu, ainda participou, pelo que dizem, de um acordo para prender um deputado, numa votação esdrúxula, ridícula. Os deputados votaram contra suas próprias prerrogativas para prejudicar um colega. Quer dizer, gente, a coisa é muito, muito, muito séria. O que eles estão fazendo é tomar o país na mão grande. Independente de eleição, independente de qualquer coisa. Eles vêm trabalhando nisso, nesses 4 anos. Bolsonaro, antes de sentar na cadeira, a dona, a excelentíssima Rosa Weber, entregou uma cópia da Constituição para o Bolsonaro. Um ato ridículo. Um ato ridículo. Eles tinham medo de um Bolsonaro que ia ser o grande, todo-poderoso do Brasil. Não, eles acharam Bolsonaro cumpridor das leis. E agora, qual é a saída deles? Contar essas historinhas que a Globo conta, que a Globo desde o início, desde a primeira notícia, já era contra o Bolsonaro. Que eles sabiam que o Bolsonaro não ia rezar na cartilha deles. Bolsonaro é um homem de Deus. E a Globo, a direção da Globo, e não são gente chegada a Deus, não. Eles são chegados a qualquer coisa, menos a Deus. Então cortou as verbas, tirou a mamata, tirou aquela goela enorme, a Jovem Pan mostrou isso. Quanto a Globo levava durante esses anos de PT, e depois como ela passou a ganhar justamente no governo Bolsonaro. E aí se revoltaram, ficaram contra, perderam a boca, porque eles só pensam neles, porque eles eram detentor do poder de botar presidente, tirar presidente. Todo mundo viu o que aconteceu com o Collor. Eles apresentaram para o povo o Caçador de Marajá, e depois apresentaram para o Caçador de Marajá os cara pintada. Depois apresentaram os anões do orçamento, aqueles que votaram contra o Collor. Quer dizer, então, gente, a Globo acabou em credibilidade. Hoje nós temos o William Bonner passando vexame um atrás do outro, mostrado pela internet. Porque antigamente você só tinha Globo, agora você não precisa mais de Globo. Você não precisa de Estadão, você não precisa de Folha, não precisa de nada disso. Você vai buscar as informações, você só tem hoje uma emissora, uma rádio e uma televisão a cabo ainda, que passa as informações como deve passar, que é a Jovem Pan. Porque o resto é resto. O resto é mentira, enlações, enganações. A Globo chegou a um ponto que lá no início, lá nos meados de 2019, final, com início de 20, a Globo dizia para o povo, assim, claramente dizia para a tal da oposição que estava quieta, não sabia o que fazia, porque não tinha o que fazer. O que a oposição podia falar do Bolsonaro, do governo Bolsonaro? Nada. Mas a Globo levantando aqui e ali, porque estão queimando a Amazônia, porque não sei o quê, e a oposição. A Globo era a única oposição. Depois virou o consórcio. O consórcio da pandemia
as outras emissoras todas abraçaram a ideia do consórcio para meter o pau no governo Bolsonaro. Mas mesmo assim, conforme eles foram batendo, o povo foi se informando, foi sabendo da verdade, foi vendo que eles só mentiam, que eles só tentavam enganar, porque o que eles querem é o povo nas mãos deles, dentro daquilo que interessa a eles. E houve a virada. E houve a virada. Bolsonaro cresceu. Bolsonaro cresceu. Só que hoje o povo já não quer nem mais saber de Bolsonaro, nem de Congresso. O povo quer liberdade. O povo está na porta do quartel pedindo liberdade. Agora, depende do Bolsonaro tomar uma atitude que não se entende. Eu, sinceramente, não entendo por que não foi tomada essa atitude. Será que ele não tem o apoio dos militares, como todo mundo acredita? Todo mundo acredita nos militares, que é a única instituição realmente que o povo acredita. Se os militares não estão com a população, não tem mais o que fazer. Bolsonaro é um homem, cercado ali com meia dúzia de apoiadores, realmente fiéis, realmente que acreditam na proposta de mudança do país. O restante vive com a mão estendida para quem der mais. Ou vocês pensam que essa gente toda que foi eleita, de novo, pendurado no Bolsonaro, você acha que estão com ele? Se por acaso acontecer do Lula assumir, se o Lula assumir, essa gente toda passa para o lado do Lula. Eles não têm compromisso nenhum com o povo. Eles não têm compromisso, eles têm compromisso com a vida deles, com a família deles, com o bem-estar deles. Isso uma grande maioria, não é a minoria, não, é a maioria. Isso é fato. Bolsonaro fechou os caminhos da roubalheira, deputados e senadores direto lá dentro do palácio, eu quero isso, eu quero aquilo, acabou. Veja o Correio, por exemplo, o Correio não dava prejuízo? Não era uma empresa prontinha para ser vendida porque não tinha jeito? Como é que agora está dando lucro? CEASESP em São Paulo só dava prejuízo. Bolsonaro botou lá um coronel, linha dura, um cara de Deus. O que aconteceu? Passou a dar lucro. É claro que o coronel tem que andar com segurança 24 horas, porque ali era um feudo de políticos de todas as instâncias estavam mandando ali dentro. Então não dava lucro, só dava prejuízo. O coronel falou numa entrevista que tinha boca de fumo lá dentro. Ele foi acabando com tudo isso. Gente, nós não queremos nada disso. Nós queremos as nossas famílias tranquilas. Nós somos contra a droga, nós somos apaixonados por Jesus Cristo, pela história. Nós queremos uma vida digna, tranquila, com seus percalços normais de uma vida. Nós não queremos ser escravos. Em pleno século XXI, nós não queremos ser escravos, principalmente de estrangeiros, tomando conta do nosso país, mandando no nosso país. Nós queremos, sim, liberdade. Liberdade. Nós queremos dignidade. Nós queremos viver tranquilos. Nós queremos que os nossos filhos e netos tenham oportunidade justa nas suas vidas. E não é com essa historinha que contam aí, com as picanhas voadoras, com as cervejinhas. Os meninos podem roubar um celularzinho para tomar uma cervejinha que está tudo certo. As vítimas da sociedade. Morar na favela não significa ser idiota, não significa ser imbecil. São pessoas que não tiveram oportunidades. Na maioria das vezes, são pessoas que não tiveram oportunidade nenhuma na vida. Estão nas favelas, mas não querem permanecer lá. A gente vê aí, por exemplo,
um segmento que acontece muito, jogador de futebol. O menino sai da favela, meu Deus do céu, o que ele quer dar é uma casa para a mãe, um lugar decente. Tá certo que ele pula de um salário mínimo, quando consegue, para 100 salários mínimos por mês. Mas o outro menino que não é astro do esporte, mas que estudou, que conseguiu um curso técnico, ou conseguiu fazer uma faculdade, também o sonho dele é tirar a família dele daquele lugar, que não era tão ruim assim. Há 40, 50 anos atrás, eu, menino, eu, jovem, eu frequentava as favelas. Tinha um bandido? Tinha. Mas era um outro time de bandido, não era essa coisa pegajosa, nojenta que tem, não. Essa coisa sanguinária que tem nas favelas de hoje, não. Que vive impondo um medo a quem mora ali. Não, não, não. Eram os caras que até respeitavam os mais velhos. Era uma outra situação. Essa gente é que o senhor Fachin resolveu dar uma proteção. A polícia não pode entrar entrando, tem que ter todo um trâmite para dar tempo dos meninos acharem a saída. E com isso, lugar que tinha 10 fuzis, hoje tem 100. Seu Fachin, o senhor está devendo isso ao Rio, principalmente ao Rio de Janeiro. O senhor está devendo isso. As favelas do Rio estão super armadas, agradeça ao senhor. Agradeça ao senhor. Se houver banho de sangue, põe na sua conta. O senhor, além de soltar o bandidão mestre, o senhor ainda deu força nas favelas para que acontecesse o que está acontecendo. Gente, é muita coisa errada. Nós não queremos droga liberada. Nós não queremos jovem tropeçando no meio da rua e morrendo aí, drogado, dirigindo drogado. Nós não queremos isso. Nós queremos uma vida normal, decente, equilibrada. Gente, vamos parar para pensar sobre as coisas que são realmente importantes para todos nós. Não vamos viver de ilusãozinha, não. Hoje tem o jogo da seleção brasileira. Maravilha. Maravilha. Brasil vai ganhar, se Deus quiser. Agora, o maior gol para nós, para gloriar mesmo essa vitória, ser uma vitória maravilhosa, é a prisão desses caras que estão arrebentando com o país. É a prisão desses caras que estão arrebentando com o país, são inimigos da pátria. Eles não têm nada a ver com um lugar maravilhoso chamado Brasil. Essa gente tem que ir para a cadeia. Miguel, essa gente tem que ir para a cadeia. Gente, eu fico por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês estejam juntos nessa corrente maravilhosa pelo país. E que Deus nos ajude e nos proteja. Obrigado pela atenção. Até a próxima.